A nova esposa do meu irmão trocou os antipsicóticos dele por pílulas de açúcar, afastou ele da nossa família e me pintou como uma stalker invejosa na internet quando eu a confrontei. Então garantimos que ela fosse desmascarada publicamente na renovação dos votos. Ela não lidou nada bem com isso. O casamento do meu irmão foi simplesmente mágico. A esposa dele, a Lauren, parecia uma princesa da Disney de verdade. E eu juro que vi meu irmão com os olhos marejados quando ela entrou na cerimônia. Nunca imaginei o que estava acontecendo por trás das cortinas. Depois da festa, sugeri que a gente fosse comemorar mais um pouco com uns drinks, mas o Jake ficou meio relutante. Disse que a Lauren achava melhor irem direto pra suíte da lua de mel. Achei compreensível, e ele prometeu que a gente se falaria de novo depois da viagem pra Cabo. Mas as mudanças começaram quase imediatamente. Jake passou de ser o tipo de irmão que mandava foto de tudo no grupo da família pra simplesmente ignorar qualquer mensagem. Uma noite, minha mãe me ligou chorando, pedindo pra eu ir ver como ele estava. Achei que ela estava exagerando, mas como eu era a mais próxima dele, fui assim mesmo. Esperei que ele atendesse e risse, dizendo que nossa mãe estava surtando à toa, mas quem atendeu foi a Lauren. O Jake está descansando. Foi tudo o que ela disse antes de bater a porta na minha cara. Por insistência da minha mãe, continuei tentando, mas toda vez era a mesma história. A Lauren sempre inventava uma desculpa diferente, e logo eu estava mais preocupada que a própria minha mãe. E olha que sou assistente social, daquelas que nunca desliga do trabalho. Então, fiz o que qualquer pessoa razoável faria naquela situação. Esperei a quarta-feira chegar, que era o dia em que ele saía mais cedo, e fiquei do lado de fora até dar 14 hairs. Segui ele até o Whole Foods. Na hora, fiquei chocada com a aparência dele. Estava pálido, abatido, meio perdido. Nem questionou por que eu estava num mercado a 25 km da minha casa. Perguntei direto por que ele estava daquele jeito. E ele disse que o remédio dele parecia estar menos eficaz ultimamente. Na hora fiquei até aliviada, porque parecia ser fácil de resolver. Ué, então procura teu psiquiatra, falei. Não, ele interrompeu na hora. Desculpa, não quis levantar a voz. É que a Lauren já tá cuidando de tudo. Só concordei com a cabeça porque dava pra ver que ele não ia me contar a verdade. No fim de semana, apareci na casa deles com a lasanha da mamãe, que na real era uma daquelas congeladas do mercado. A Lauren disse que o Jake estava numa sessão de terapia emergencial numa clínica distante. Olhei direto nos olhos frios dela e falei com o tom mais falso e animado que consegui. Ah, eu sei onde é. Posso buscar ele. Queria que ela percebesse que eu não estava engolindo aquela história. E parece que percebeu, porque surtou na hora e disse que ele já tinha pedido um Uber pra casa. No dia seguinte recebi uma ligação. Era o Jake. Dava pra ouvir o barulho da água no fundo, parecia que ele estava na banheira. Eu tô me sentindo como se estivesse perdendo a cabeça. E aí a linha caiu. Fiquei tão desesperada que corri pra contar pra minha mãe. As duas começaram a ligar sem parar pra casa deles. Mas toda vez quem atendia era a Lauren. Na nona ligação, ela gritou. Já falei que ele precisa descansar. E bloqueou o número de nós duas. Passei a noite em claro. Quando acordei, recebi outra ligação. Mas dessa vez, não era ela. Era o tio Harvey. Ele disse que o Jake pediu pra ele me dizer pra parar de ser uma invejosa. Mas quando perguntei o que ele achava da história, ele admitiu que também estava preocupado. Estávamos prontos pra invadir a casa se fosse preciso, até que chegou pelo correio o convite. Jake e Lauren iam renovar os votos do casamento. Fiquei confusa. Mas a última coisa que eu queria era que a Lauren cancelasse meu convite. Então mandei uma mensagem. Mal posso esperar pra estar lá. E quando o grande dia chegou, o Jake estava completamente diferente do que vi no mercado. Tava com aquele sorriso de sempre e fazendo as piadinhas bobas que só ele sabia fazer. Então começaram os votos. Ficamos todos em volta deles, no topo da sala. A Lauren parecia segura de si como nunca. Jake começou, mas em vez de falar alguma coisa, tirou um frasco de remédio do bolso. A Lauren ficou pálida. Tenho certeza de que todo mundo aqui se perguntou por que eu estava tão estranho ultimamente. E pra ser sincero, eu também me perguntei. Até que percebi, ele parou por um segundo. Parecia refletindo. Quer contar ou eu conto? Perguntou, encarando a Lauren. Tá bom, eu conto. Ela respondeu. A Lauren aqui trocou todos os meus remédios por pílulas falsas. Então passei semanas sendo atormentado por surtos de esquizofrenia. Todos os dias. A sala ficou em silêncio absoluto. Dava pra ouvir uma agulha cair no chão. Num impulso, a Lauren veio até mim e me deu um tapa na cara. Eu sei que foi você que fez ele fazer isso, sua estéril infeliz. Meu irmão a segurou na hora, e o tio Harvey, que é policial, deu voz de prisão ali mesmo. Resultado. Ela pegou 3 anos de cadeia, e meu irmão finalmente se livrou das garras daquela víbora. Mas eu não contava com a superlotação dos presídios, e com o fato de que ela foi solta por bom comportamento, depois de só 2 semanas. Porque durante todo esse tempo, tinha uma coisa só na cabeça dela: se vingar de mim. O primeiro sinal veio 3 dias depois que ela saiu. Minha prima Alexandra me ligou, o que foi estranho, porque a gente não se falava há meses. Oi,
Só queria saber se você tá bem, disse com uma voz cautelosa. Vi suas postagens no Facebook e fiquei preocupada, mas eu não postava nada no Facebook fazia semanas. Meu estômago gelou quando entrei no perfil e vi o estrago. A Lauren tinha feito montagens com prints falsos de mensagens que supostamente eu teria mandado, dizendo que o Jake era ingrato e que eu tinha salvado ele daquela bruxa. As postagens me faziam parecer completamente desequilibrada, obcecada. Ela até adulterou os horários para parecer que eu tinha passado o tempo todo em que ela estava presa perseguindo ela online. Tentei explicar para Alexandra que era tudo montagem. Ela só respondeu que esperava que eu procurasse ajuda, e desligou. Nas horas seguintes, comecei a receber mensagens da família. Uns estavam preocupados, outros indignados. Minha tia McCatherine me mandou um textão, dizendo que eu precisava deixar o Jake viver a vida dele. No fim da tarde, 3 primos já tinham me bloqueado. No dia seguinte, chegou um pacote na minha porta, sem remetente. Dentro, havia dezenas de frascos de remédio vazios, todos com meu nome e a letra da Lauren. No fundo da caixa, um bilhete. Acho que você vai precisar disso para os seus probleminhas. Ellie. Minhas mãos tremiam enquanto eu jogava tudo no lixo. Aquilo era só o começo, e eu sabia disso. Jake, pelo menos, estava agora morando com o tio Harvey e tentando voltar ao tratamento certo. Liguei pro tio Harvey para avisar sobre o que a Lauren estava fazendo, mas ele já sabia. Ela vinha ligando pra mãe dele, chorando, dizendo que eu tinha destruído o casamento dela com meu ciúme e minhas mentiras. Sua mãe até me perguntou se você não deveria procurar ajuda profissional, disse o Harvey com a voz pesada. A Lauren tinha conseguido convencer minha própria mãe de que eu estava obcecada em separar os dois desde o casamento. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe, acreditando nas manipulações da Lauren. Liguei pra ela, tentando explicar, e tudo o que ela fez foi suspirar fundo. Filha, acho que todo mundo precisa de um pouco de espaço agora. Talvez você devesse focar mais na sua vida e parar de se meter tanto na do Jake. Dói admitir, mas isso doeu mais do que a ligação da Alexandra. A Lauren estava virando minha família inteira contra mim, e estava fazendo isso com perfeição. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Comecei a perceber pequenos objetos sumindo do meu apartamento. Primeiro foi uma foto minha com o Jake, de quando a gente era criança, que ficava na estante. Depois, o chaveiro reserva desapareceu da gaveta da cozinha. Quando meu remédio de ansiedade sumiu do armário do banheiro, eu soube que precisava conferir as câmeras de segurança do prédio. E lá estava ela, claramente visível. A Lauren, entrando no meu AP com uma chave enquanto eu estava no trabalho. Ela se movia pela minha casa como se fosse dona do lugar, pegando coisas específicas. O síndico disse que não dava pra chamar a polícia porque ela tinha uma chave, provavelmente copiada quando o Jake ainda morava com ela, já que eu tinha dado uma cópia pra ele. Troquei as fechaduras na mesma hora, mas o estrago já estava feito. Ela tinha invadido meu espaço, tocado nas minhas coisas, roubado lembranças. E então, veio o episódio do Instagram. Eu estava no trabalho, lidando com um caso bem complicado, quando meu supervisor, Benjamin, me chamou na sala dele. A expressão dele era séria. Precisamos conversar sobre sua presença nas redes sociais, disse, deslizando o celular dele na minha direção. Alguém tinha criado uma conta falsa no Instagram usando minhas fotos e meu nome, com uma pequena diferença, o suficiente para parecer real. A conta estava enviando mensagens perturbadoras para todos os meus contatos, incluindo colegas de trabalho e o chefe do Jake. As mensagens falavam sobre autoagressão, faziam ameaças e tinham uns desabafos malucos sobre remédio e controle da mente. Isso não fui eu, falei com a voz falhando. Benjamin, você me conhece. Isso é coisa da Lauren. Ela tá tentando acabar com a minha vida. Ele ficou com um pé atrás, mas concordou em investigar. O RH entrou no caso. Tive que provar que não era dona da conta. Passei por auditoria das redes sociais e vi minha reputação profissional ruir diante dos meus olhos. Mesmo depois de confirmarem que o perfil era falso, a desconfiança continuava. Meus colegas me olhavam diferente. Os cochichos me seguiam pelos corredores. Jake também estava sofrendo. Uma noite ele me ligou, com a voz trêmula. Tô recebendo umas cartas, disse ele. Sem remetente. Falam de coisas que aconteceram quando eu tava doente. Coisas que eu não lembro, mas os detalhes eram tão específicos, tão certeiros. E se eu realmente fiz essas coisas e só apaguei da memória? A Lauren estava manipulando ele de novo, por meio de cartas, fazendo-o duvidar da própria sanidade. Aquilo me deixou enjoada. Ele tinha acabado de estabilizar com a medicação, e ela já queria desestabilizar tudo de novo. Jake, ela tá mentindo. Você sabe disso. É o que ela faz. Mas eu ouvi a dúvida na voz dele quando se despediu. A próxima bomba veio através do conselho tutelar. Eu às vezes cuidava da filha da minha vizinha, a Benji, quando ela precisava de uma força. Então, quando 2 assistentes sociais bateram na minha porta com perguntas sobre negligência infantil, quase desmaiei. Alguém tinha feito uma denúncia anônima dizendo que eu dava remédios sem autorização para Benji, deixava ela sozinha por horas e apresentava sinais de instabilidade emocional. A investigação foi minuciosa e humilhante. Entrevistaram vizinhos, meu chefe, até a própria Benji. Claro que não encontraram nada,
Mas minha vizinha ficou com medo. Chorando, disse que não poderia mais deixar a filha comigo. Mais uma relação destruída. Mais uma parte da minha vida que a Lauren contaminou. Eu estava por um fio quando liguei pro Jake e pro Harvey, pedindo ajuda. A gente precisava reagir, mas de forma legal, cuidadosa. Jake teve uma ideia. Ela ainda me liga de vez em quando. Disse, deixa recados na caixa postal. E se eu ligasse de volta e gravasse tudo? Era arriscado, mas estávamos desesperados. No dia seguinte, Jake ligou pra ela, fingindo estar vulnerável. Eu fiquei do lado, prendendo a respiração. Estive pensando no que você disse nas cartas. Ele começou. Sobre o que eu fiz. Eu preciso entender melhor. Minha memória tá confusa. A Lauren caiu direitinho. Começou a descrever situações absurdas que nunca aconteceram, misturando com pedaços reais o suficiente para parecer convincente. Até que escorregou. Lembra quando você me contou sobre a interrupção de gravidez da sua irmã? Disse ela. Que ela fez você levá-la até lá porque tava com vergonha de contar pra alguém? Só que eu nunca fiz interrupção de gravidez. E as únicas pessoas que sabiam do meu aborto espontâneo, 3 anos atrás, eram o Jake e meu médico. Aquela informação só podia ter vindo de invasão nos meus arquivos médicos ou no celular do Jake quando ele ainda estava doente. Jake continuou alimentando a conversa, e ela foi soltando mais informações sigilosas, detalhes de casos do meu trabalho, meu número de seguro social, até dados médicos confidenciais. Ela vinha planejando isso fazia tempo. Quando mostramos a gravação pro Harvey, ele entendeu na hora o peso legal daquilo. Era prova de perseguição, difamação e roubo de identidade. Mas parece que a Lauren percebeu que a gente estava prestes a derrubar ela. 2 dias depois, eu estava de novo no trabalho quando o Benjamin me chamou. Dessa vez, ele estava furioso. O conselho tutelar ligou, disse. De novo. Agora dizendo que você está usando seu cargo para acessar informações confidenciais sobre uma ex-paciente chamada Lauren. Ela tinha virado o próprio sistema contra mim. A investigação levaria semanas, e nesse tempo eu estaria suspensa sem salário. Mesmo sabendo que seria inocentada, o impacto financeiro ia ser enorme. Naquela noite, o tio Harvey convocou uma reunião de família. Já tinha perdido a paciência, usando seus contatos na comunidade, não como policial, mas como cidadão respeitado, reuniu todo mundo na casa dele. Mamãe, tios, primos, até alguns amigos da família. De alguma forma, a Lauren soube da reunião e apareceu com uma pasta cheia de provas. Só quero que todos vejam quem ela realmente é, disse ela, mostrando impressões de prints e fotos. Mas Jake se levantou, e pela primeira vez em meses, suas mãos estavam firmes. Chega, Lauren. Você não vai mais mentir pra minha família. Então ele deu play na gravação. A sala ficou em silêncio enquanto todos ouviam a Lauren falando tranquilamente sobre informações médicas privadas, inventando mentiras absurdas e revelando, passo a passo, como ela vinha destruindo minha vida. Os parentes que tinham me bloqueado começaram a pegar os celulares, conferindo as datas das mensagens que receberam, das postagens falsas, dos prints manipulados. Tudo começou a desmoronar. A Lauren tentou uma última cartada. Puxou o Jake de lado e eu ouvi ela sussurrando. Se você não me apoiar agora, vou contar pra todo mundo que você teve uma recaída. Vou dizer que parou de tomar os remédios. Quem você acha que eles vão acreditar? Mas o Jake estava preparado. Ele tinha gravado tudo no celular. Mandou o vídeo direto no grupo da família, aquele do qual eu tinha sido removida semanas antes. A reação foi imediata. Nossa tia McCatherine, que até então era a maior defensora da Lauren, se levantou e mandou ela ir embora. A prima McCatherine, que tinha me bloqueado em tudo, veio até mim e me abraçou com os olhos cheios de lágrimas. Me desculpa, sussurrou. A gente devia ter percebido. Lauren olhou ao redor da sala e percebeu que tinha perdido. Toda a teia de mentiras que ela construiu caiu por terra. Ela agarrou a pasta de provas e saiu furiosa, mas não sem antes me lançar um último olhar venenoso. A ordem de restrição foi aprovada dentro de uma semana. O Jake entrou com o pedido com a ajuda do tio Harvey, incluindo cláusulas que a proibiam de entrar em contato com qualquer membro da família ou acessar nossas redes sociais. Meu emprego foi restituído assim que a investigação provou minha inocência, e o Benjamin veio pessoalmente me pedir desculpas por ter duvidado de mim. Aos poucos, minha vida começou a se reconstruir. O grupo da família apitou com uma nova mensagem. Jake me adicionando de volta. Os primos que tinham me bloqueado vieram pedir desculpas. Minha vizinha até perguntou se eu aceitaria cuidar da Benji novamente, quando tudo estivesse mais tranquilo. Mas a melhor parte de tudo foi ver o Jake se recuperar. Com a Lauren fora de cena, sem poder mais alcançá-lo, ele floresceu. A medicação estava funcionando direitinho, o sorriso voltou, e ele até começou a namorar uma moça muito legal chamada Jamie, do grupo de apoio. Quanto a Lauren, a última notícia que tivemos é que ela se mudou para outro estado, a 3 estados de distância, sem família para manipular, sem rede de apoio para explorar. Ela mesma se isolou na tentativa de me isolar. Às vezes, justiça não vem de um tribunal ou de uma prisão. Às vezes ela vem quando a verdade finalmente é ouvida, quando a família decide se unir, e quando a manipuladora perde o único poder que sempre teve, o de enganar.
Guardei um daqueles frascos de remédio que ela me mandou. Não como troféu, nem como lembrança do que ela me fez passar. Guardei como símbolo do que eu sobrevivi, do que nós sobrevivemos. E de como, às vezes, a melhor vingança é simplesmente seguir em frente. É viver a própria vida, rodeada de gente que te ama, longe do veneno do ódio alheio. Hoje, eu e o Jake somos mais próximos do que nunca. Jantamos juntos todos os domingos. Ele me conta sobre a semana dele, a terapia, o namoro com a Jamie. A gente não fala mais da Lauren. Não tem por que falar. Ela é só um capítulo da nossa história. Um que finalmente está encerrado. Ou pelo menos, deveria estar. Eu devia saber que achar que estava encerrado era ilusão. A Lauren nunca foi do tipo que aceita a derrota. E 3 estados de distância, pelo visto, ainda era pouco. O primeiro sinal de que o pesadelo não tinha acabado veio 6 meses depois. O Jake estava indo super bem. A medicação estava ajustada. O relacionamento com a Jamie ia de vento em popa. O brilho dele tinha voltado. A gente tinha acabado de jantar naquele domingo quando o celular dele apitou com uma notificação do LinkedIn. Que estranho, ele disse, franzindo a testa. Alguém visualizou meu perfil 17 vezes hoje. Era um perfil sem foto, só com aquele ícone genérico. O nome era Ellie Anderson. Parecido demais com o sobrenome de solteira da Lauren para ser coincidência, mas ligeiramente diferente o suficiente para não quebrar a ordem de restrição. Quando o Jake clicou, o perfil estava vazio. Só tinha um detalhe. A localização mostrava que ela estava de volta no nosso estado. Nos dias seguintes, ele começou a receber convites de conexão de vários profissionais da área dele, todos com algo em comum. Nas mensagens, mencionavam ter ouvido coisas preocupantes sobre o desempenho profissional dele e sua saúde mental. Quando o Jake foi falar com o chefe, descobriu que alguém vinha ligando para o trabalho dele, se passando por um familiar preocupado, dizendo estar receoso com a estabilidade emocional do Jake. Por sorte, o chefe conhecia bem o Jake e não deu bola. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada entre os colegas. E eu vi, pela primeira vez em meses, a confiança do meu irmão balançar. Depois, os problemas vieram para mim. Eu tinha sido promovida no trabalho, finalmente sentindo que minha carreira estava voltando para os trilhos. Mas numa manhã, o Benjamin me chamou na sala com um olhar estranho. A gente tem recebido umas ligações, disse com cuidado, de alguém dizendo ser seu terapeuta, afirmando que você tem faltado às sessões e que estão preocupados com sua capacidade de lidar com os casos. Mas eu não tinha terapeuta. Rastreando as ligações, vimos que vinham de celulares descartáveis, impossíveis de rastrear, mas o estrago estava sendo feito. Os colegas começaram a me tratar como se eu fosse feita de vidro. Perguntavam toda hora se eu estava bem, se queriam que eu dividisse os casos. Depois foi a mamãe. Ela começou a receber pacotes em casa com roupas de bebê, testes de gravidez, panfletos sobre como apoiar filhos adultos em dificuldades de fertilidade. Cada caixa vinha com um bilhete, para quando sua filha finalmente te der netos. A crueldade da lembrança do comentário da estéril era clara. Mamãe tentou esconder de mim, mas eu vi a preocupação nos olhos dela. A perseguição era sutil, mas constante. Os pneus do carro do Jake foram furados enquanto ele estava numa sessão de terapia. E claro, não havia câmeras no estacionamento. Minha página profissional do Facebook foi invadida por avaliações falsas, todas com uma estrela, alegando que eu era instável e pouco profissional. O tio Harvey achou um rastreador no carro dele, durante uma checagem de rotina, mas não tinha como provar quem colocou. A Lauren era esperta demais para deixar rastros. Cada ataque era cuidadosamente calculado, sempre com um grau de separação suficiente para evitar que a justiça a alcançasse. A ordem de restrição era inútil contra alguém que tinha aprendido a usar a distância como arma. O ponto de ruptura veio quando a Jamie me ligou chorando. Ela estava recebendo mensagens anônimas sobre o passado do Jake, versões distorcidas dos momentos mais difíceis dele, tentando pintar ele como alguém perigoso e instável. Fotos de quando ele estava no pior estado, tiradas pela própria Lauren, nos dias em que supostamente cuidava dele, mostrando ele desorientado, abatido. Eu sei que não é verdade, ela chorava, mas ver essas imagens, saber que alguém guardou momentos tão íntimos dele, é assustador. Jake ficou arrasado. Ele tinha sido tão cuidadoso em se abrir com a Jamie, tão orgulhoso da honestidade com que falou sobre sua condição. E agora a Lauren usava essa honestidade contra ele. Foi aí que eu decidi parar de jogar na defensiva. Liguei para Alexandra primeiro. Apesar de tudo que passamos quando a Lauren começou sua campanha, a Alexandra havia me pedido desculpas com sinceridade, e a gente reconstruiu nossa relação. Ela trabalhava com tecnologia e tinha os contatos que eu precisava. Quero reagir, disse para ela, mas preciso ser mais inteligente que ela. Os parentes que tinham me bloqueado começaram a pegar os celulares, conferindo as datas das mensagens que receberam, das postagens falsas, dos prints manipulados. Tudo começou a desmoronar. A Lauren tentou uma última cartada. Puxou o Jake de lado e eu ouvi ela sussurrando. Se você não me apoiar agora, vou contar pra todo mundo que você teve uma recaída. Vou dizer que parou de tomar os remédios. Quem você acha que eles vão acreditar? Mas o Jake estava preparado. Ele tinha gravado tudo no celular. Mandou o vídeo direto no grupo da família, aquele do qual eu tinha sido removida semanas antes.
A reação foi imediata. Nossa tia McCatherine, que até então era a maior defensora da Lauren, se levantou e mandou ela ir embora. A prima McCatherine, que tinha me bloqueado em tudo, veio até mim e me abraçou com os olhos cheios de lágrimas. Me desculpa, sussurrou. A gente devia ter percebido. Lauren olhou ao redor da sala e percebeu que tinha perdido. Toda a teia de mentiras que ela construiu caiu por terra. Ela agarrou a pasta de provas e saiu furiosa, mas não sem antes me lançar um último olhar venenoso. A ordem de restrição foi aprovada dentro de uma semana. O Jake entrou com o pedido com a ajuda do tio Harvey, incluindo cláusulas que a proibiam de entrar em contato com qualquer membro da família ou acessar nossas redes sociais. Meu emprego foi restituído assim que a investigação provou minha inocência, e o Benjamin veio pessoalmente me pedir desculpas por ter duvidado de mim. Aos poucos, minha vida começou a se reconstruir. O grupo da família apitou com uma nova mensagem, Jake me adicionando de volta. Os primos que tinham me bloqueado vieram pedir desculpas. Minha vizinha até perguntou se eu aceitaria cuidar da Bendy novamente, quando tudo estivesse mais tranquilo. Mas a melhor parte de tudo foi ver o Jake se recuperar. Com a Lauren fora de cena, sem poder mais alcançá-lo, ele floresceu. A medicação estava funcionando direitinho, o sorriso voltou, e ele até começou a namorar uma moça muito legal chamada Jamie, do grupo de apoio. Quanto a Lauren, a última notícia que tivemos é que ela se mudou para outro estado, a 3 estados de distância, sem família para manipular, sem rede de apoio para explorar. Ela mesma se isolou na tentativa de me isolar. Às vezes, justiça não vem de um tribunal ou de uma prisão. Às vezes ela vem quando a verdade finalmente é ouvida, quando a família decide se unir, e quando a manipuladora perde o único poder que sempre teve, o de enganar. Guardei um daqueles frascos de remédio que ela me mandou, não como troféu, nem como lembrança do que ela me fez passar. Guardei como símbolo do que eu sobrevivi, do que nós sobrevivemos, e de como às vezes a melhor vingança é simplesmente seguir em frente. É viver a própria vida, rodeada de gente que te ama, longe do veneno do ódio alheio. Hoje, eu e o Jake somos mais próximos do que nunca. Jantamos juntos todos os domingos. Ele me conta sobre a semana dele, a terapia, o namoro com a Jamie. A gente não fala mais da Lauren, não tem por que falar. Ela é só um capítulo da nossa história, um que finalmente está encerrado, ou pelo menos, deveria estar. Eu devia saber que achar que estava encerrado era ilusão. A Lauren nunca foi do tipo que aceita derrota. E 3 estados de distância, pelo visto, ainda era pouco. O primeiro sinal de que o pesadelo não tinha acabado veio 6 meses depois. O Jake estava indo super bem. A medicação estava ajustada. O relacionamento com a Jamie ia de vento em popa. O brilho dele tinha voltado. A gente tinha acabado de jantar naquele domingo quando o celular dele apitou com uma notificação do LinkedIn. Que estranho, ele disse, franzindo a testa. Alguém visualizou meu perfil 17 vezes hoje. Era um perfil sem foto, só com aquele ícone genérico. O nome era Ellie Anderson. Parecido demais com o sobrenome de solteira da Lauren para ser coincidência, mas ligeiramente diferente o suficiente para não quebrar a ordem de restrição. Quando o Jake clicou, o perfil estava vazio. Só tinha um detalhe. A localização mostrava que ela estava de volta no nosso estado. Nos dias seguintes, ele começou a receber convites de conexão de vários profissionais da área dele, todos com algo em comum. Nas mensagens, mencionavam ter ouvido coisas preocupantes sobre o desempenho profissional dele e sua saúde mental. Quando Jake foi falar com o chefe, descobriu que alguém vinha ligando para o trabalho dele, se passando por um familiar preocupado, dizendo estar receoso com a estabilidade emocional do Jake. Por sorte, o chefe conhecia bem o Jake e não deu bola, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada entre os colegas. E eu vi, pela primeira vez em meses, a confiança do meu irmão balançar. Depois, os problemas vieram para mim. Eu tinha sido promovida no trabalho, finalmente sentindo que minha carreira estava voltando pros trilhos. Mas numa manhã, o Benjamin me chamou na sala com um olhar estranho. A gente tem recebido umas ligações, disse com cuidado, de alguém dizendo ser seu terapeuta, afirmando que você tem faltado às sessões e que estão preocupados com sua capacidade de lidar com os casos. Mas eu não tinha terapeuta. Rastreando as ligações, vimos que vinham de celulares descartáveis, impossíveis de rastrear. Mas o estrago estava sendo feito. Os colegas começaram a me tratar como se eu fosse feita de vidro. Perguntavam toda hora se eu estava bem, se queriam que eu dividisse os casos. Depois foi a mamãe. Ela começou a receber pacotes em casa com roupas de bebê, testes de gravidez, panfletos sobre como apoiar filhos adultos em dificuldades de fertilidade. Cada caixa vinha com um bilhete, para quando sua filha finalmente te der netos. A crueldade da lembrança do comentário da estéril era clara. Mamãe tentou esconder de mim, mas eu via a preocupação nos olhos dela. A perseguição era sutil, mas constante. Os pneus do carro do Jake foram furados enquanto ele estava numa sessão de terapia. E claro, não havia câmeras no estacionamento. Minha página profissional do Facebook foi invadida por avaliações falsas, todas com uma estrela, alegando que eu era instável e pouco profissional. O tio Harvey achou um rastreador no carro dele, durante uma checagem de rotina, mas não tinha como provar quem colocou. A Lauren era esperta demais para deixar rastros.
Cada ataque era cuidadosamente calculado, sempre com um grau de separação suficiente para evitar que a justiça a alcançasse. A ordem de restrição era inútil contra alguém que tinha aprendido a usar a distância como arma. O ponto de ruptura veio quando a Jamie me ligou chorando. Ela estava recebendo mensagens anônimas sobre o passado do Jake, versões distorcidas dos momentos mais difíceis dele, tentando pintar ele como alguém perigoso e instável. Fotos de quando ele estava no pior estado, tiradas pela própria Lauren, nos dias em que supostamente cuidava dele, mostrando ele desorientado, abatido. Eu sei que não é verdade, ela chorava, mas ver essas imagens, saber que alguém guardou momentos tão íntimos dele, é assustador. Jake ficou arrasado. Ele tinha sido tão cuidadoso em se abrir com a Jamie, tão orgulhoso da honestidade com que falou sobre sua condição. E agora a Lauren usava essa honestidade contra ele. Foi aí que eu decidi parar de jogar na defensiva. Liguei para Alexandra primeiro. Apesar de tudo que passamos quando a Lauren começou sua campanha, a Alexandra havia me pedido desculpas com sinceridade, e a gente reconstruiu nossa relação. Ela trabalhava com tecnologia e tinha os contatos que eu precisava. Quero reagir, disse para ela, mas preciso ser mais inteligente que ela. A Alexandra me apresentou ao amigo dela, Marcos, um especialista em cibersegurança que era fera em documentar casos de assédio digital. Em poucos dias, ele nos ajudou a montar um sistema completo de monitoramento. Cada avaliação falsa, cada ligação de número desconhecido, cada perfil suspeito, a gente registrava tudo. Enquanto isso, o tio Harvey usava os contatos dele de outro jeito. Entrou em contato com colegas da lei nos 3 estados por onde a Lauren supostamente tinha passado. E, adivinha, ela tinha deixado um rastro de comportamentos parecidos por onde passou. Ex-companheiros de quarto com a reputação misteriosamente destruída, ex-namorados cujos novos relacionamentos foram sabotados por denúncias anônimas. A gente estava formando um padrão, mas precisávamos de mais. O Jake teve a próxima ideia. Ele criou um perfil falso no LinkedIn, se passando por um defensor da saúde mental, tentando se conectar com pessoas afetadas por troca de medicação. Era específico o suficiente para chamar a atenção da Lauren, mas vago o bastante para parecer legítimo. Em menos de uma semana, ele recebeu uma mensagem. O perfil era anônimo, mas o estilo de escrita era inconfundível. Era ela. Ela demonstrava solidariedade pela jornada dele, e de forma sutil, tentava arrancar informações sobre o tratamento atual. O Jake entrou no jogo, alimentando ela com dados falsos sobre mudança de medicação e efeitos colaterais. Não deu outra. As cartas anônimas para o local de trabalho dele aumentaram, agora com detalhes sobre trocas de remédio que nunca aconteceram. Estávamos mapeando o padrão. Ela não resistia a usar qualquer informação que achava que tinha, mas a Lauren estava ficando mais ousada. Uma noite, cheguei em casa e encontrei a porta do meu apartamento entreaberta. Nada havia sumido, mas tudo estava fora do lugar. Quadros tortos, livros fora de ordem, meus frascos de remédio alinhados perfeitamente na bancada da cozinha. Ela queria que eu soubesse que tinha estado ali. As câmeras mostravam uma mulher com uniforme de zeladora, rosto coberto por boné. O síndico não a reconheceu, mas de algum jeito, ela conseguiu uma chave. Quando consultamos o chaveiro, havia uma ordem de serviço em meu nome pedindo uma cópia de chave por emergência familiar. A assinatura era parecida o suficiente com a minha para passar despercebida. Não dormi naquela noite, nem na seguinte. A sensação de invasão, saber que ela podia chegar até mim a qualquer hora, era exatamente o que ela queria. Eu pulava com qualquer barulho, revisava as trancas 1000 vezes, achava que via o rosto dela em cada multidão. Mamãe desabou durante nossa ligação da semana. Os pacotes tinham piorado. Agora eram guias sobre planejamento funerário, livros sobre luto de filhos adultos, cartões de condolências por perdas futuras. Ela estava apavorada com a possibilidade de algo acontecer comigo ou com o Jake. Eu não posso perder vocês, soluçava. Porque ela simplesmente não nos deixa em paz. Foi aí que o tio Harvey tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não podia agir como policial, mas tinha férias acumuladas. Tirou 2 semanas e se dedicou por completo ao nosso caso. Cansei de ver minha família sofrer, disse. Vamos acabar com isso. A investigação dele revelou algo que a gente não esperava. A Lauren não estava mais agindo sozinha. Ela tinha se envolvido com uma comunidade online de pessoas que diziam ter sido traídas pela própria família, uma bolha tóxica onde se incentivava assédio e perseguição. Lá, eles compartilhavam táticas, recursos, até álibis. Descobrimos que um dos membros trabalhava em uma operadora de telefonia e ajudava a Lauren a acessar nossos registros de chamadas. Outro era chaveiro, o mesmo que atendeu à ordem falsa. Ela construiu uma rede de cúmplices que acreditavam na versão dela de vítima. Mas toda rede tem seus pontos fracos. A Alexandra e o Marcos identificaram um deles.
uma mulher chamada Sarah, que tinha feito parte do grupo, mas saiu quando percebeu que estava sendo manipulada. Com muito cuidado, entrei em contato com ela. A história da Sarah era de partir o coração. Ela entrou no grupo depois de um divórcio complicado, em busca de apoio. Mas a comunidade distorceu sua dor, incentivando perseguição contra a nova esposa do ex. Quando caiu em si e viu o que tinha se tornado, cortou os laços imediatamente. A Lauren era uma das piores, disse Sarah enquanto tomávamos café. Suas mãos tremiam. Ela tinha uma forma de fazer a gente acreditar que toda a raiva era justificada, que tudo era legítima defesa. Ela contava umas histórias elaboradas, dizendo que você destruiu a vida dela, que o Jake era manipulado por você. Sarah concordou em nos ajudar. Ainda tinha acesso a alguns dos canais de comunicação do grupo, embora tivesse tido medo de denunciar até então. Com a ajuda dela, começamos a reunir provas. A coordenação das campanhas de assédio, o compartilhamento de dados pessoais, as táticas de escalada, tudo. Mas a Lauren, de algum jeito, percebeu que a cerca estava fechando. E aí, o assédio parou. Por 2 semanas, nada. Nenhuma ligação, nenhum pacote, nenhum perfil falso. O silêncio era quase pior do que o caos. Jake foi o primeiro a sentir que algo estava estranho. A Jamie estava distante, desmarcando encontros, evitando ligações. Quando ele finalmente a confrontou, ela desabou. Eu recebi uma visita, sussurrou, de uma mulher que se apresentou como assistente social. Disse que estava investigando seu estado mental, que eu poderia estar em perigo. Ela sabia de coisas pessoais, que eu só tinha contado pra você. Meu sangue gelou. A Lauren agora estava se passando por assistente social, usando minha profissão como arma contra nós. A Jamie não acreditou nela, mas a semente da dúvida estava plantada. Disse que precisava de espaço para processar tudo. O Jake entendeu, mas eu vi o brilho nos olhos dele se apagar de novo. No dia seguinte, recebi uma ligação do Benjamin. Uma denúncia tinha sido registrada no Conselho Estadual de Licenciamento. Alguém se passando por ex-cliente me acusava de violar limites éticos e usar meu cargo para acessar informações confidenciais em prol de uma vingança familiar. O nome da denunciante? Ellie Anderson. A investigação seria rigorosa. Mesmo sabendo que seria inocentada, isso significava mais exposição, mais questionamentos, mais danos à minha reputação. A Lauren tinha encontrado um jeito de transformar o sistema que eu passei a vida servindo em uma arma contra mim, mas cometeu um erro. Ao registrar a denúncia formal, ela precisou fornecer informações de contato. Era uma caixa postal numa cidade a 2 horas de distância, mas já era alguma coisa. Eu e o tio Harvey decidimos montar vigilância. Revezávamos de um café na frente do local. No 3º dia, vimos ela. Mais magra, cabelo tingido de preto, mas sem dúvida era a Lauren. Ela andava como quem se acha intocável, como se acreditasse que as mentiras e a distância a protegiam. Não a confrontamos. Em vez disso, seguimos discretamente, registrando tudo. Ela nos levou até um pequeno conjunto de apartamentos, onde vivia com um nome falso. Na caixa de correio, Ellie Anderson. Mas o contrato de aluguel, descobrimos depois, estava em outro nome, ainda mais fictício. Naquela noite, tivemos outra reunião de família. Dessa vez, não era mais sobre nos defender, era sobre contra-atacar. Tínhamos provas de falsidade ideológica, falsificação de identidade profissional, perseguição interestadual e coordenação de assédio em grupo. Os contatos do tio Harvey na polícia da jurisdição onde a Lauren morava ficaram muito interessados na documentação que reunimos. Mas antes que a gente pudesse agir, a Lauren fez seu movimento mais ousado até então. Acordei com meu celular explodindo de notificações. Alguém tinha postado no Reddit, em vários fóruns de apoio à saúde mental e familiar, fingindo ser eu. As postagens diziam que eu era obcecada pelo meu irmão, que sabotei o casamento dele por ciúme, e que agora estava perseguindo a pobre ex-esposa, que só queria reconstruir a vida. Os textos eram absurdamente detalhados, com mentiras misturadas com fatos reais o suficiente para parecerem verossímeis. Mencionavam meu trabalho, a condição do Jake, e até incluíam fotos nossas, roubadas do meu apartamento. Milhares de pessoas estavam lendo, comentando, julgando. Algumas ofereciam apoio à vítima, ou seja, a Lauren. Outras diziam que eu precisava de ajuda psiquiátrica. Teve até quem sugerisse que eu fosse denunciada ao meu empregador. Minha reputação profissional, minha vida pessoal, minha relação com o Jake, tudo estava exposto, distorcido, servido como entretenimento para estranhos. As postagens viralizaram nos fóruns, usadas como exemplo de obsessão familiar e facilitação de abuso. Mas dessa vez, a Lauren exagerou. Na ânsia de me destruir publicamente, incluiu detalhes demais. O Marcos conseguiu rastrear os IPs, o estilo de escrita, as fotos que só poderiam ter sido tiradas dentro do meu apartamento. Tínhamos as digitais dela por toda parte. E mais importante, a Sarah reconheceu o padrão. Essa era uma tática recorrente do grupo de assédio.
Difamação pública por meio de histórias falsas. Ela nos forneceu capturas de tela mostrando a Lauren se gabando, nos canais privados do grupo, de ter lançado a bomba no Reddit, com confissões explícitas sobre a criação das postagens falsas. As provas eram esmagadoras. Os contatos do Harvey agiram rápido. Em menos de 48 horas, a Lauren foi presa no apartamento onde vivia. As acusações foram muitas: perseguição digital, roubo de identidade, falsidade ideológica ao se passar por assistente social, invasão de domicílio, violação de ordem de restrição por meio de terceiros e conspiração para cometer assédio. Mas mesmo com as algemas nos pulsos, Lauren sorriu. Olhou diretamente para a câmera do policial e disse: "Eu sou só uma vítima tentando me proteger de uma família que destruiu a minha vida. Tudo o que eu fiz foi por legítima defesa." Ainda estava presa ao papel de vítima, convencida de que sua versão dos fatos iria salvá-la. Mas dessa vez, as provas eram irrefutáveis. Os outros membros do grupo de assédio começaram a desaparecer. Deletaram contas, sumiram com evidências. Mas a gente já tinha reunido o suficiente. Alguns deles também enfrentaram acusações. A rede de cúmplices da Lauren finalmente foi desmascarada. O processo judicial seria longo, mas pela primeira vez em mais de um ano, eu podia respirar. Jake e Jamie se reconciliaram, mais fortes por terem enfrentado a tempestade juntos. Mamãe parou de pular de susto toda vez que a campainha tocava. Voltei ao trabalho de cabeça erguida, com todos os colegas cientes do que eu vinha enfrentando. Mas os posts no Reddit continuaram por aí, arquivados em algum canto obscuro da internet. Às vezes, me pego pensando se ainda tem gente que esbarra neles, acredita nas mentiras, e me julga com base na ficção da Lauren. É um lembrete de que certos danos não podem ser totalmente desfeitos. Algumas mentiras simplesmente não se apagam por completo. A data do julgamento foi marcada para dali a 3 meses. O advogado da Lauren tentou de tudo para reduzir as acusações, mas as provas eram esmagadoras. Os prints da Sarah, as gravações, as imagens das câmeras, os perfis falsos, tudo desenhava um quadro claro de assédio sistemático. Durante esses 3 meses, algo inesperado aconteceu. Outras vítimas começaram a aparecer. Uma mulher chamada Melissa entrou em contato depois de ver a notícia da prisão em um jornal local. A Lauren tinha namorado o irmão dela 5 anos antes e usou táticas parecidas quando ele tentou terminar. Depois apareceu o Connor, que contou que a ex-namorada começou a receber ameaças anônimas assim que começou a sair com ele. O padrão era sempre o mesmo. Lauren fazia amizade online com alguém ferido, validava a raiva da pessoa e orquestrava campanhas de assédio. Jake se jogou de cabeça na organização do caso. Reuniu todas as provas em ordem cronológica, montou linhas do tempo detalhadas e até testemunhou diante do júri. Ver ele se levantando, usando sua experiência para transformar aquilo em algo produtivo, me deixou mais orgulhosa do que consigo expressar. O julgamento foi surreal. Lauren apareceu irreconhecível, roupa comportada, maquiagem mínima, cabelo preso num coque discreto, nitidamente orientada por seus advogados. Mas quando subiu ao banco de testemunhas, a verdadeira Lauren não conseguiu se esconder por muito tempo. O promotor perguntou sobre os frascos de remédio que ela me enviou. A resposta dela foi assustadoramente fria. Era uma piada entre familiares. Ela que exagerou. Quando questionada sobre a invasão ao meu apartamento, disse que ainda tinha direito de entrar, por ser da família. O júri não engoliu. O depoimento mais arrasador veio da Sarah. Ela explicou como o grupo funcionava, como a Lauren se gabava das táticas que usava, como incentivava os outros a irem cada vez mais longe. Sarah levou provas. Capturas de tela da Lauren ensinando como criar perfis falsos, como escapar da detecção, como manipular emocionalmente as vítimas. A defesa tentou pintar a Lauren como vítima de violência doméstica, dizendo que tudo o que ela fez foi em reação à suposta agressividade do Jake. Mas os registros médicos dele contavam outra história. Todos os episódios de confusão e angústia coincidiam exatamente com os períodos em que a Lauren adulterava sua medicação. O veredito foi unânime, culpada em todas as acusações. O rosto da Lauren no momento da leitura da sentença, eu nunca vou esquecer. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia genuinamente surpresa. Acho que, no fundo, ela acreditava mesmo que sua história de vítima a salvaria. A sentença foi marcada para 6 semanas depois. Nesse período, ela ficou detida, sem direito à fiança. O promotor conseguiu provar que havia risco de fuga. Enfim, tivemos paz. Uma paz de verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Jake e Jamie voltaram a ficar juntos de forma definitiva. Sem a ameaça constante da Lauren, puderam construir algo real. A Jamie me contou depois que ver o Jake se posicionar, enfrentando tudo com firmeza, só fortaleceu o que sentia por ele. Disse que finalmente viu o homem que ele realmente era, não a vítima frágil que a Lauren tentou retratar. Mamãe voltou a dormir a noite toda. Ela até fez piada com as roupinhas de bebê que a Lauren tinha mandado, dizendo que doou tudo para um abrigo de mulheres.
Pelo menos alguma coisa boa saiu daquela maluquice toda, ela comentou. E pela primeira vez em muito tempo, a gente realmente riu daquilo. Chegou o dia da sentença. O juiz havia recebido cartas de todas as vítimas da Lauren, detalhando o impacto do que ela fez. Eu escrevi sobre os danos na minha carreira, as noites em claro, o medo constante. Jake relatou a manipulação médica, o gaslighting, o roubo da própria autonomia. Até a Jamie enviou uma carta, contando o quanto foi traumatizante receber aquelas fotos e mensagens. A mãe da Lauren apareceu no tribunal, pedindo clemência. Foi a primeira vez que a vimos desde o casamento. Ela parecia abatida, envelhecida pelo peso das ações da filha. Tentou justificar, dizendo que a Lauren sempre foi sensível e incompreendida. Mas quando o promotor apresentou o conjunto completo dos crimes, nem a própria mãe conseguiu sustentar o teatro. O juiz sentenciou Lauren a 5 anos de prisão federal, com mais 3 anos de liberdade condicional supervisionada após a soltura. Ela também teria que indenizar todas as vítimas, e estava permanentemente proibida de usar redes sociais ou entrar em contato com qualquer um de nós. As acusações de perseguição cibernética já eram graves, mas o roubo de identidade elevou o caso para a esfera federal. Quando os policiais a levaram, ela virou para nos encarar uma última vez. Eu esperava ver ódio, desafio, mas o que vi foi vazio. A fantasia elaborada que ela havia criado, em que era a vítima eterna e nós, os vilões, tinha desmoronado por completo. Os primeiros meses depois do julgamento foram estranhos. Eu ficava esperando que algo acontecesse. Um pacote misterioso, um perfil falso, uma ameaça escondida. Mas nada aconteceu. E dessa vez, o silêncio era realmente paz. Não uma ameaça disfarçada. A recuperação do Jake foi surpreendente. O psiquiatra disse que a estabilidade e a ausência de estresse permitiram que a medicação funcionasse com toda a eficácia. Ele foi promovido, se mudou para um apartamento melhor e começou a fazer trabalho voluntário em uma ONG de apoio à saúde mental. Ele queria ajudar outras pessoas que passaram por manipulações parecidas com a dele. Eu recuperei totalmente minha reputação no trabalho. O Benjamin, inclusive, me indicou para um cargo de liderança, dizendo que a forma como eu conduzi toda a situação mostrava resiliência e discernimento. Aqueles colegas que antes cochichavam nos corredores, agora me procuravam em busca de conselhos sobre como lidar com situações difíceis. Os posts do Reddit ainda estavam por aí, mas algo curioso aconteceu. Outros usuários que acompanharam o julgamento começaram a comentar, compartilhando matérias sobre a condenação da Lauren. A narrativa mudou. Em vez de me verem como a irmã obcecada, passei a ser vista como alguém que enfrentou uma campanha de assédio extremamente elaborada. E venceu. Cerca de 1 ano depois da sentença, recebi uma carta da Sarah. Ela tinha fundado um grupo de apoio para pessoas que haviam sido capturadas por comunidades online tóxicas. Queria saber se eu toparia conversar com o grupo sobre como reconhecer sinais de manipulação e se proteger de situações que saem do controle. Aceitei na hora. A conversa foi mais emocional do que eu imaginava. A sala estava cheia de pessoas que, como a Sarah, tinham sido levadas a se tornarem instrumentos da vingança de outras pessoas. Algumas tinham perdido relacionamentos, empregos, até a liberdade. Mas estavam ali, tentando se reconstruir, fazer as pazes com seus erros e levar uma vida melhor. Uma mulher veio até mim depois, chorando. Disse que tinha feito parte do grupo da Lauren e ajudado nas avaliações falsas do meu perfil profissional. Ela me pediu desculpas inúmeras vezes e perguntou se havia algo que podia fazer para reparar o estrago. Eu respondi que a melhor coisa que ela podia fazer era contar sua história, ajudar outras pessoas a não caírem na mesma armadilha. Jake pediu Jamie em casamento no 2º aniversário da sentença da Lauren. Foi durante um jantar em família, com todos presentes. Ele disse que queria que as pessoas que lutaram por ele estivessem ali para testemunhar a felicidade que ajudaram a construir. Não ficou um olho seco na sala. O casamento foi simples, mas perfeito. Jake me escolheu para ser sua melhor pessoa. E lá estava eu, ao lado dele, enquanto a Jamie caminhava até o altar. Ela estava radiante, mas o mais bonito era ver a forma como ela olhava para o Jake, com amor genuíno, confiança plena, sem medo, sem dúvidas, apenas felicidade. Durante a recepção, mamãe me puxou de lado. Pediu desculpas pela 100ª vez por ter duvidado de mim quando a Lauren começou a espalhar suas mentiras. E eu disse o que sempre dizia, que a Lauren era uma manipuladora nata e que ninguém poderia ter previsto tudo aquilo. Mas dessa vez, mamãe falou algo que ficou na minha cabeça por muito tempo. Você salvou ele. Você salvou meu filho. Pensei muito sobre isso nos meses seguintes. Será que fui eu quem salvou o Jake? Ou foi ele quem se salvou ao ter coragem de expor a verdade na renovação dos votos? Talvez tenhamos nos salvado mutuamente. Talvez esse seja o verdadeiro significado de família. Lutar por quem a gente ama, mesmo quando o mundo inteiro acha que estamos exagerando. A última notícia que tive da Lauren veio do tio Harvey. Ela havia sido transferida para uma penitenciária de regime semiaberto.
após 2 anos de bom comportamento. Tinha se matriculado em programas de terapia e, segundo relatos, estava progredindo. Parte de mim torce para que seja verdade, que ela esteja realmente mudando. Mas uma parte maior de mim só agradece por ela continuar longe de nós. Jake e Jamie tiveram sua primeira filha 1 ano depois do casamento. Deram o nome de Esperança. Não podia haver nome mais adequado. Quando me convidaram para ser madrinha, eu chorei por 10 minutos sem conseguir parar. Segurar aquele bebê no colo, saber que ela vai crescer em um lar seguro, estável, com pais que se amam de verdade, foi como a vitória definitiva sobre tudo o que a Lauren tentou destruir. E aquele frasco de remédio que ela me mandou, eu tinha guardado, como já contei antes. Mas depois que a Hope nasceu, eu finalmente joguei fora. Não precisava mais daquele lembrete. As cicatrizes daquele tempo sempre vão existir, mas não definem mais quem eu sou. A vida seguiu. Fui promovida a diretora na minha agência. Jake se tornou um defensor respeitado na comunidade de saúde mental. Jamie abriu um estúdio de fotografia que virou um sucesso. Mamãe virou a avó mais dedicada do mundo. O tio Harvey se aposentou e passou a maior parte do tempo pescando e contando causos das investigações mais marcantes que viveu. E a nossa sempre ocupa lugar de destaque. De vez em quando, alguém me reconhece como aquela irmã da história do Reddit. Me pergunta se sou eu mesma. E eu respondo que sim, mas conto a história real. A maioria fica chocada com a diferença entre a verdade e o que foi postado na internet. É um ótimo lembrete sobre o quanto devemos desconfiar do que lemos por aí. Mas os melhores momentos não estão online. São os domingos em família, onde rimos de bobagens. Ver a Hope dar os primeiros passinhos. O Jake e a Jamie se provocando de forma carinhosa. As piadas terríveis da mamãe. As histórias do Harvey, que ficam mais exageradas a cada vez. Esses são os momentos que a Lauren tentou nos roubar. E são justamente esses momentos que provam que ela fracassou. A gente não fala mais dela. Não por evitar o assunto, mas porque simplesmente não há mais nada a dizer. Ela está cumprindo sua pena. Nós estamos vivendo nossa vida. E esse capítulo está, de verdade, encerrado. Sem ilusões dessa vez. Apenas a realidade. E a realidade está simplesmente maravilhosa.